Bom dia, tudo bem? Hoje vamos continuar tratando da visão de Apocalipse 17, que prediz a destruição de todas as igrejas, as quais se reuniram ao papado na grande movimentação ecumênica, isto é, universal. Termina o versículo 2 dizendo: com o vinho das falsas doutrinas da idolatria, da sua devassidão espiritual, foi que se embebedaram com uma percepção espiritual entorpecida os que habitam na terra. Assim, por meio de maravilhosa exposição, vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, conforme o verso 4, ela, a grande meretriz, vem enganando todas as nações, prometendo paz e prosperidade sustentáveis para aqueles que receberem o seu sinal, o domingo como dia de guarda, e todo o mal para os seus opositores. Restou sem explicação o significado das 7 cabeças e dos 10 chifres da besta escarlata, de Apocalipse 17, verso 3, os quais são explicados nos versos 7 e 8 a seguir. Precisamos aqui concentrar nossa atenção para entender esse mistério. O anjo, porém, disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. A mulher adúltera, como já vimos, é o papado, porque tem alterado a Bíblia segundo os seus propósitos, sendo representado nessa profecia pelo Papa atual. A besta que viste, era e não é, e que está para surgir do abismo, representa o já próximo ressurgimento do papado ligado com a política, com a força que detinha na era medieval, quando dominava as populações da terra. O papado só ainda não é como foi a besta escarlata na Idade Média, por falta de uma união legal com o Estado que garanta-lhe o poder temporal perseguidor. Essa condição, no entanto, está para emergir do abismo que vem sendo cavado sutilmente pela grave crise ecológica do mundo atual e crise econômica gerada pelo Covid-19. Essas crises já vêm provendo justificativas para que medidas de exceção sejam tomadas, visando solucionar os problemas da humanidade. Um dos problemas mais referidos é o do aquecimento global. O outro, mais recente, é a necessidade de uma vacina comum para eliminar o vírus Covid-19 na escala mundial. Dentre as medidas complementares, segundo a opinião da besta, destaca-se a formalização da união da Igreja com o Estado, visando impor uma nova era de paz e de prosperidade sustentáveis. Em Apocalipse 17, verso 9, continua a revelação da parte religiosa da besta escarlata. Aqui está o sentimento que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Roma é universalmente reconhecida como a cidade dos 7 montes ou das 7 colinas, onde se encontra o trono do Papa. Sua ligação com a meretriz é revelada claramente no final do capítulo. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, versículo 18. Ora, essa grande cidade no tempo do apóstolo João era Roma, inquestionavelmente. Hoje, ela alberga ou abriga o Estado do Vaticano, que segue na mesma trilha em busca da recuperação do domínio que detivera na era medieval. O versículo 9 revela que, além de serem caracterizadas pelas 7 colinas, as 7 cabeças são também 7 reis. A palavra também liga gramaticalmente os 7 reis com Roma. Neste particular,
Se partirmos do Tratado de Latrão, assinado entre o presidente da Itália, Benito Mussolini, e o então Papa Pio XI, em 1929, o qual devolveu ao pontífice romano o título de Rei do Vaticano, perdido desde 1798, e ao Vaticano o status de uma pequena nação, veremos que de lá para cá reinaram 7 papas reis: Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. Estamos no tempo do 8º rei, o Papa Francisco. Tudo indica que o texto foi direcionado para o reinado de João Paulo II, que seria então o 6º rei coroado após o Tratado de Latrão, pois diz a profecia que, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Apocalipse 17, verso 10. A referência especial a Johannes Paulo II, nome oficial de João Paulo II, dizendo que ele estaria reinando no tempo desta profecia, evidencia uma homenagem à sua importante contribuição ao processo de recuperação da besta escarlata, a tal ponto que o seu nome encontra-se ligado definitivamente ao número da besta, 666, citado em Apocalipse 13, 17 e 18. Para essa comprovação, basta considerar as letras do seu nome, que têm o valor em algarismos romanos, da forma como segue: I igual a 1, mais V igual a 5, mais L igual a 50, mais V outra vez igual a 5, mais C igual a 100, mais V de novo igual a 5, mais D igual a 500, obtemos 666. Aqui estamos selecionando apenas as letras que correspondem a números no alfabeto romano. Paulo, por exemplo, dá 55, porque só o U, que é igual ao V, e vale 5, e o L, vale 50, que nós consideramos. As demais letras devem ser descartadas, porque não correspondem a números romanos. Outro fato fundamental apontado pela profecia de difícil cumprimento foi o de que o 7º rei, isto é, o seu sucessor, o sucessor de João Paulo II, teria de durar pouco. Para sua concretização, a duração do mandato do 7º Papa Rei deveria ser condicionada a uma decisão política e não à sua morte natural, o que é tremendamente sinalizador em face do mandato vitalício do papado. Para o seu cumprimento foi preciso quebrar-se uma tradição de mais de 700 anos envolvendo 70 papas. O Papa Bento XVI, já idoso, para a extraordinária missão de governar o mundo, renunciou de forma inesperada aos 86 anos, com apenas 8 anos de pontificado. Ele cumpriu assim a profecia tanto no sentido da curta duração de seu reinado, abaixo da média, como da solução política requerida para o mesmo, situando-se inquestionavelmente no contexto de Apocalipse 17, verso 10. Voltando à sua condição anterior de cardeal, sem contudo deixar de ser Papa, ele faz jus ao título híbrido de Cardeal Bento XVI. Observa-se que esse título soma 666. C é igual a 100, D igual a 500, L igual a 50, E X igual a 10, V igual a 5 e I igual a 1, 666, constituindo também o número da besta. Portanto, na condição atual, ele mesmo passa também a ser uma besta que era, deixou de ser como Papa, mas que retorna como Papa emérito. E neste caso, ele forma uma unidade com o 8º, podendo-se dizer que ele é a cabeça do 8º rei, uma vez que o 8º rei, na profecia, não tem uma cabeça própria. E é justamente assim que ele é referido em Apocalipse 17, verso 11. E a besta que era e não é também ele o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Perfeitamente enquadrado na definição da besta que era e não é, e que procede do 7,
Bento XVI, ao abdicar do seu reinado, retornando como Papa Emérito, acabou cumprindo mais outra condição muito especial citada no verso 11. Também é ele o 8º rei. Apesar de não ser mais o sumo pontífice, ele mantém o título papal e o pronome de tratamento Sua Santidade. Precisamos parar por aqui. Espero que tenham entendido bem este assunto, um pouquinho complicado, porque muitos procuram remover o Papa atual deste contexto. Se gostou das nossas explicações, dê seu joinha, acione o sininho e compartilhe com os seus amigos e familiares. Fiquem com Deus, curta a nossa música de hoje e até o próximo vídeo, se Deus quiser.